Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Louvado seja Deus. Um pouquinho de frio. Tem chazinho quente aí? Glória a Jesus. Onde é que nós paramos? Isso, obrigado. Hein? Onde que nós paramos? Página 16. Nós estudamos aí a questão da vida, né? Que Deus é vida. Por isso Jesus diz que Ele tem vida em si mesmo. Item 5, então, eternidade. É isso? Eternidade. Eternidade é um negócio que mexe com a cabeça da gente, viu? Essa questão de eternidade mexe com a cabeça da gente. Eu vou esperar, então. Vocês estão pegando chazinho. Pai do Senhor, minha filha. Muito bem, todo mundo com chazinho. Página 16, item 5, eternidade. Vamos ler aí. Eternidade. Esta palavra leva a nossa mente a visualizar algo que nunca vai se acabar. Aquilo que não tem fim, mas que normalmente teve um início. Este pensamento não é errado, mas quando se trata de Deus, isto muda. Imaginar algo que não tem fim para o futuro é relativamente fácil. Nós mesmos cremos que viveremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. E imaginamos como será isso. Mas pensar em algo que tem a eternidade para o passado fica mais complicado. Isto porque nós tivemos um início e tudo o que conhecemos teve um início. Até os cientistas concordam que o universo teve início e que caminha para um fim. Tudo tem um tempo de existência. Então, ou seja,
é aquele famoso conceito que nós sempre falamos. Como é que aquilo que é finito vai compreender o que é infinito? O nosso conhecimento nesse planeta, nessa dimensão, se restringe muito ao que nós vemos e convivemos. Então, nós sabemos que a nossa existência humana teve um início. Tudo que é ser animal tem um início e depois tem um fim. Tudo que é ser vegetal tem um início e tem um fim. O conceito de vida que nós estudamos no item anterior, semana passada, nos faz compreender que a vida tem um início e um fim. Mas quando nós estudamos o conceito de vida na pessoa de Deus, nós entendemos que existe vida porque Ele é e porque Ele pode dar. Nós temos vida por um tempo. Ele não tem, Ele é a própria. Aquele que é a própria é eterno para sempre. Porque se Ele é e pode dar a quem quer, Ele, como nós vimos no versículo, Ele tem a vida em si mesmo. Então é como se fosse uma pessoa que pudesse se dar vida continuamente. Só que se Ele é a própria vida, essa palavra vida existe porque Ele existe. E nós já vimos que Ele é o ser que tudo criou, mas nunca foi criado. E Ele é a essência da vida. Então essa questão de eternidade, para Ele, não é só para o futuro, é para o passado. Ou seja, a partir do momento que nós dizemos Ele nunca foi criado, é porque Ele sempre existiu. A eternidade para Deus é tanto para o futuro como para o passado. Ele não tem um ponto de início. Ele é o início de tudo. É meio complicado para a nossa mente imaginar às vezes isso, né? A gente só vai compreender tudo isso bem direitinho quando nós estivermos lá com Ele, naquilo que nós chamamos de eternidade. O reino dos céus é o reino eterno. Lá habita a eternidade, porque ali está Deus. Né? Nós vemos que até os cientistas concordam que o universo teve um início e caminha para um fim. Tudo tem um tempo de existência. Então, a ciência não discorda da Bíblia, em muitos aspectos. Né? Eles dizem que foi de uma determinada maneira. Nós dizemos que foi de outra. Mas eles não conseguem provar. Tudo que os cientistas, astrônomos, etc., falam a respeito de criação e de universo é com conceito matemático. São com cálculos matemáticos, suposições matemáticas. São teorias. E tudo que se fala teoria não quer dizer que é absolutamente correto. É uma teoria que existe, que pode ser refutada amanhã ou depois. Tá? Então, eu já falei aqui, e eu gosto muito de repetir isso, a teoria mais aceita hoje em dia é o tal do Big Bang, que o universo inteiro era uma bolinha que explodiu e gerou tudo isso. E essa explosão está fazendo com que o universo ainda se expanda, mas ele vai se expandir até um determinado ponto, depois vai começar a encolher, aquela coisa toda. Bom, que vai encolher, vai porque a Bíblia diz que os céus vão se enrolar, né? Bom, a Bíblia diz que os elementos celestiais irão cair. Né? Ou seja, esse dizer cair, nós temos que entender que é um
movimento, é um movimento para trás. Porque no espaço sideral não existe cair. Porque no espaço sideral não existe em cima ou embaixo. É até meio complicado entender isso, né? Existe em cima ou embaixo quem está no planeta Terra preso pela atmosfera. Então nós determinamos que aqui é embaixo e lá em cima. Mas você pegar um foguete e estiver andando, não existe em cima ou embaixo. Né? É interessante você compreender isso para nós começarmos a entender o que é a dimensão espiritual e o que é o Senhor nosso Deus. Vamos supor, vou sair um pouquinho aqui da frente da câmera, mas câmera do celular. Vamos supor que esse celular é o planeta Terra e que aqui nesse ponto está o Brasil e saiu um foguete. Isso aqui é um foguete. E o foguete está assim. Quem está aqui? Isso aqui é o astronauta, vai a cabecinha dele aqui. E ele olhar, ele vai estar olhando o Brasil vai estar em cima, embaixo ou do lado? Do lado, né? Mas e se ele ficar assim? Aí ele está navegando lá pelo espaço e ele fica assim, ele vai olhar o quê? O Polo Norte vai estar o quê para ele? Vai estar do lado. Se ele vier para o Polo Sul e ficar assim, vai estar do lado. Você começou a entender? Então, quando eu estou navegando aqui no espaço sideral, eu não tenho essa referência de cima ou de baixo, depende da posição que eu estou. Se eu estiver assim, o planeta Terra está em cima. Mas se eu estiver assim, o planeta Terra está embaixo. Começou a entender? Então, a gente tem que entender a linguagem bíblica. Muitas vezes não quer dizer que os planetas vão cair, dá a intenção que os planetas todos vão cair aqui no planeta Terra, estão caindo em cima de nós. Quando, na realidade, é exatamente esse movimento que os cientistas dizem. Que para nós vamos ter a impressão, se isso acontecer e nós ainda estivermos vivos, como se tudo estivesse caindo, mas é o movimento do universo que terá que ser destruído. O planeta Terra vai ter que ser destruído, essa criação terá que ser destruída. Porque o Senhor vai fazer novos céus e novas terras, porque por causa do pecado isso aqui foi amaldiçoado. E tudo que é amaldiçoado, assim, de criação, fora o ser humano e os anjos, terão fim. A única coisa amaldiçoada que não vai ter fim é o inferno e quem estiver lá. Na verdade, não é nem inferno, é o lago de fogo e enxofre. Amém? Então, essa questão de tempo, e de cima, e de embaixo, e de relógio, é para quem está no planeta Terra. Existe um planeta no nosso sistema solar, eu acho que é Júpiter, se eu não me engano, não tenho bem certeza, que ele leva 1 ano para dar uma volta em si mesmo. Nós levamos 24 horas, ele leva 1 ano para dar uma volta. Então, se nós morássemos lá, o dia para nós seria o que corresponde a 1 ano aqui. Nós estaríamos habituados com isso. Nós teríamos 6 meses de sol, 6 meses de noite. Se nós supormos que existe vida lá, algum tipo de vida naquele planeta, esse tipo de vida está habituado a isso. Não é verdade? Então, essa questão de tempo e de localização é muito relativo. Agora, veja bem, se é relativo até para nós, e como eu disse, se eu pegar um foguete e estiver do lado de fora do planeta, do lado de fora não, né? Estiver sobrevoando esse planeta, e eu tiver com o meu foguete virado para o Sol, eu não vou ter noite.
Se eu não tiver um relógio desses digital que marca 24 horas, eu não vou saber. Se for de ponteiro, depois de um tempo você perde a noção. Você não sabe se é 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Agora, se para nós isso tudo é relativo, você imagina para Deus, que está numa dimensão totalmente diferente dessa. Quando se fala que Deus está no terceiro céu, ele não é nem um astronauta que está fora do planeta. Ele é alguém que está fora do universo, fora dessa dimensão. Aliás, a palavra de Deus diz que ele pega isso aqui com a palma da mão. Então, essa questão de tempo para ele inexiste. Então, a palavra tempo, a palavra eternidade, a palavra são conceitos para nós. Para Deus, ele nem precisa dessa palavra eternidade, porque não existe a questão tempo. Então, existem palavras que são criadas porque elas dependem de outros conceitos. Aonde não existe tempo, não existe o conceito de eternidade. Aonde não existe noite, não existe o conceito de dia e de noite, de hora, de minuto e de segundo. Então, é tudo muito relativo, depende de onde nós estivermos. Amém? Isso é para a gente tentar entender um pouquinho de Deus, do seu poder, da sua grandeza, de como que Ele é. E quanto mais você entender essa grandeza e esse poder, essa dimensão, mais você vai perceber o quanto nós somos pequenos diante dele. E diante de seres tão pequenininhos, de um ser tão grande, é impressionante como ele nos ama. E quer o nosso bem. E quer se relacionar conosco. Não é verdade? Mas voltando aqui à apostila, diz aqui que Deus difere do conceito de eternidade somente para o futuro, pois sua eternidade é tanto para o futuro como é para o passado. Isto é, em termos humanos, porque para Deus não existe passado ou futuro. Para Ele tudo é agora. Vamos ver aí o Salmo de número 90, que aliás é um salmo escrito por Moisés, né? Para quem não sabe. Salmo 90 é uma oração de Moisés. O Salmo 90, no versículo 4, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Essa questão temporal para Deus não tem problema. Voltando à apostila, diz: o nosso conceito de existência exige um início, mas Deus é o início de todas as coisas. Tudo começou a partir dele. E ele nunca teve um início, simplesmente sempre existiu. Ele já existia antes que o conceito de tempo existisse. É o que eu estava explicando aqui agora. Aliás, nosso conceito de tempo existe porque estamos presos a este planeta chamado Terra. Se sairmos dele, este conceito muda drasticamente. Se nós estivermos em uma nave espacial navegando espaço afora, o conceito de tempo terrestre deixa de existir. Fica apenas a necessidade fisiológica do nosso corpo, que precisa descansar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Veja aí, no Salmo 121, salmo muito conhecido, tem uma coisa que fala aqui que às vezes passa desapercebida para nós. Né? A gente fala às vezes até de cor e salteado a respeito desse salmo, mas tem um detalhe ali muito importante. O Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, certamente não
nem o guarda de Israel. Bom, olha só o conceito aqui. Primeiro, ele fez o céu e a terra. Segundo, ele fala por 3 vezes que o Senhor não dorme. Quando a gente lê rapidamente, a gente tem um conceito de que uma pessoa que está vigilante, né? Agora, você já parou para pensar que Deus não dorme? Porque para ele não existe essa questão de dia, de noite, de tempo e de... né? Você começa a entender que para ele não existe questão de tempo. E não existe questão de cansaço. Para ele não existe noite, para ele não existe dia. Não existe para nós. Não. Então, é um salmo que nós lemos assim, falamos, temos aquele conceito de vigilância e tal, mas quando você para pensar, você fala, poxa vida, ele não dorme. Ele não tem uma cama para dormir. Ele não fecha os seus olhos. Ele não fica cansado. Ele não vai nem tirar um cochilo. Ele não espera ficar de noite, porque onde ele está não existe noite. Ele não conta os dias como nós contamos, porque não existe questão de tempo. Ele é totalmente atemporal. Amém? A imanência e a transcendência de Deus, coisa que nós já estudamos, fazem com que ele esteja em todo o universo e também fora dele. Olha que coisa interessante. Deus é Deus, né? Onde não existe tempo, fora do universo não existe tempo. O Senhor tem todo o universo na palma de suas mãos. Né? Isaías 40, vamos lá. Para você ler, saber e marcar com a sua canetinha colorida. Versículo de número 12. Quem mediu com a concha das mãos as águas? Olha aí, ele pegou as águas de todo esse planeta aqui e pôs na palma da mão. E tomou a medida dos céus a palmos. Ele pega o céu e mede o céu com palmo. Quem recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Fala da grandeza de Deus e do seu poderio. Então, exatamente por essa questão de grandeza, que ele pode estar em todos os lugares. Voltando à apostila, nós vamos ver que diz assim: portanto, a eternidade de Deus significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Não teve início, não terá fim. O seu nome é El Olam, o Deus eterno. Oh, aleluia, glória a Deus. Abre aí em Gênesis capítulo 21, versículo 33. Você vai entender isso. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Você vai encontrar aí um dos nomes de Deus, que aliás faz parte do estudo dessa apostila. Gênesis 21, 33. Vocês encontraram? Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus. Se você for lá no original, vai estar escrito assim em hebraico: El Olam. Deus eterno. E se nós voltarmos lá no salmo que nosso irmão Moisés escreveu, ele diz assim: antes que os montes... Vocês voltaram lá no Salmo 90? Vou esperar. Salmo 90... versículo 2, antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo,
de eternidade a eternidade tu és. Sabe por que ele fala eternidade duas vezes? Por causa disso. De eternidade para frente a eternidade para trás, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Então, é uma coisa que precisa estar bem firmada na nossa mente, esses conceitos divinos, né? Conceitos que somente Deus tem. Isso daí, esses atributos, é uma coisa natural dele, né? A onisciência, onipresença, essa questão de transcendência, imanência, onipotência, vida, eternidade, é só ele que tem, mais ninguém. Nem os anjos não têm isso. Os anjos são seres espirituais criados por Deus, então eles tiveram um início. Começa por aí. Eles tiveram início. E se Deus quiser fazer algum deles desaparecer, sumir, ele faz, pronto, tem fim. Acabou. Né? Eles não são oniscientes, eles não sabem o que a gente está pensando. Não são onipresentes, ou eles estão aqui ou estão lá. É óbvio que a velocidade deles é uma velocidade assim que transcende qualquer conhecimento humano. Eu não vou nem dizer que é a velocidade da luz, é uma coisa muito superior, porque eles, vamos dizer assim, navegam, ou caminham, ou se transportam entre dimensões. A gente está, quando fala de velocidade da luz, a gente está falando de uma coisa universal, né? Agora, eles se transportam de uma dimensão para outra, numa velocidade, né? É uma coisa assim, fora do conhecimento humano. Né? Fora do conhecimento humano. Eles não têm vida em si mesmos, né? Não têm essa onipotência. Isso é só Deus. E é engraçado que é uma coisa assim que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando chega na igreja, né? São os 3 oni, né? Onipotência, onisciência e onipresença. A gente aprende, mas não aplica. Essa é a realidade. Se você for perguntar para qualquer criança que está na igreja, ali, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Agora, aplica só esses 3 conceitos que você já vai ver a grandeza de Deus. Aí um Deus tão grande desse, com tudo isso. Gente, como é que eu posso pensar em pecar só por saber que Ele é onisciente e onipresente? Se você parar para pensar bem, né? Como é que eu posso estar num lugar e praticar uma coisa errada sabendo que Ele é onipresente? E independente da onipresença dele, Ele é onisciente, Ele sabe. Se nós aplicássemos só esses 3 conceitozinhos aí, sabe, já seria o suficiente para nós sermos os seres mais obedientes a Deus na face da terra. Se o conceito de onipotência tiver fundamentado com fé do tamanho de um grão de mostarda na nossa vida, você sabe qual é a fé que nós iríamos ter? Porque temos variações de fé. Nós temos a fé salvífica, mas existe um dom de fé, que é uma fé que faz com que você, sabe, em primeiro lugar, eu não vou falar que você vai ter fé para transportar montanha. Porque transportar montanha, para mim, pode não. O que eu vou ganhar transportando montanha? Grande coisa, o que eu vou fazer? Tirei a montanha de um lugar para ir no outro. A maior montanha não é a montanha de terra, não é o Everest, não é o Pico da Neblina, nem o Pico do Jaraguá na nossa vida.
A maior montanha na nossa vida é quando nós nos deparamos com dificuldades, com problemas, com enfermidade, com desemprego, com aflições, com angústias, e duvidamos que Deus possa fazer alguma coisa em nosso favor. Agora, se tiver enraizado em nós essa fé de um Deus onipotente, que tem todo o poder, todo, o absoluto poder, gente, a nossa fé se torna inabalável. Vai ser uma fé que vai suportar tudo e toda circunstância. A onipotência, a onisciência e a onipresença vai fazer com que a gente não peque. Pô, como é que eu vou pecar sabendo que Deus está ali, que Deus está sabendo de tudo? Gente, então, são conceitos básicos que todo mundo sabe, mas ignora, ou não sabe assim, sabe que existe, mas não toma o conhecimento da dimensão disso na pessoa de Deus. Quando nós começamos a estudar e aplicar e enxergar verdadeiramente isso, você vai entender por que é necessário levar uma vida em santidade. É o que eu falo, quando você começa a conhecer mais esse Deus, e por isso que tem esse nome, essa apostila, Conhecendo Deus. Gente, quanto mais você conhece Ele, mais você vai respeitá-lo, no mínimo. E mais você vai amá-lo, por saber que um ser tão poderoso te ama e quer ter um relacionamento particular com você. Amém? Item 6, na página 17, espiritualidade. Como vemos em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus afirma: Deus é Espírito. Vejam que ele afirma que ele é Espírito e não um Espírito. Deus é a forma mais pura, plena, soberana, infinita e elevada de Espírito. Por que eu digo, por que eu coloquei isso aqui? Ele é Espírito e não um Espírito. Porque existem vários seres espirituais, mas ele não é apenas mais um. Esses uns espíritos foram criados por ele. Então, ele é a fonte de toda vida espiritual, inclusive. Deus é a fonte de vida espiritual, é a fonte de vida humana, animal, vegetal. E se existe alguma outra forma de vida, ele que fez, é a fonte. Me perguntou uma vez um rapaz no serviço, lá no SBT, um japonês, que não acreditava muito em Deus. Ele falou assim: mas você não acredita que possa ter vida em outros planetas? Eu falei: olha, vou dizer uma coisa para você. Se tiver, foi Deus que fez. E Ele pode fazer a forma de vida que Ele quiser. Ele pode fazer uma forma de vida que a gente não consegue enxergar. Aqui no planeta Terra tem forma de vida que Ele fez que a gente não enxerga. Tem vírus, tem bactérias, tem seres unicelulares. A gente não precisa de um microscópio superpotente para ver. Por que Ele não pode fazer alguma coisa desse tipo fora do nosso planeta? Se Ele quiser, Ele pode fazer, o problema é dele. Né? Tem que dar conta do que é nosso querido que está aqui. Vou ficar me preocupando com isso. Né? Se Ele fez todo o universo, então a questão é a seguinte: não, existe forma de vida em outro planeta. Isso não quer dizer que Deus não exista. Se Deus fez todo o universo, Ele pode ter colocado outras formas de vida, ou iguais a nossa, em qualquer lugar, e é problema dele, não temos nada com isso, e pronto, foi Ele quem fez. A partir do momento que eu creio que Ele fez todo o universo, então tudo que existe, né, foi Ele que fez. Se tem, eu não sei, mas se tiver, foi Ele quem fez. Né? Aí esse mesmo rapaz um dia perguntou assim para mim: mas você não acredita nem um pouco na questão da evolução?
Porque nós somos criacionistas, né? Nós cremos que tudo foi criado. Né? Eles creem na questão da evolução. Eu falei, creio na evolução. Creio na evolução. Você veja que Adão e Eva não andavam de carro, nem de avião. Não é verdade? Davi teve que usar uma funda e pedra. O outro vinha com arco e lança. Hoje, você tem aí, né, metralhadora, tem, não. Vocês já viram aquele negócio da defesa aérea lá de Israel? Aquela metralhadora que joga não sei quantas mil projéteis por segundo lá, né? E não é projetinho, não é 38, não. Né? Eu fico imaginando, gente. Às vezes eu gosto de documentários, e eu vejo alguns documentários, coisa verídica, da Primeira Guerra Mundial. Eu não vou nem falar da questão dos índios que vinham correndo com uma lança e os caras com espingarda. Eu vou falar da Primeira Guerra Mundial. Os caras faziam uma trincheira aqui, e ficava trocando tiro. De repente, um dos lados, um cara apitava, Marco olhava no relógio, apitava, todo mundo saía da trincheira e ia correndo para o outro lado. E os caras dentro da trincheira metendo bala. A coisa mais ignorante, mais estúpida que eu vi na minha vida. Para tentar conquistar um pedaço de terra. Quantas pessoas morriam? Eles sabiam que iam morrer. Aí quando estava quase chegando, voltava para trás, porque tinha arame farpado, não conseguia morrer. Mas... Agora, hoje, uma arma dessa, se você vier com um batalhão correndo em campo aberto, o que ele faz? Hoje você tem drones, aí quando se fala drones, não é aqueles dronezinhos, são igual um avião. O piloto fica dentro de um container. Ali dentro daquele container tem o piloto, tem o copiloto, tem um cara que joga. Os caras estão a quilômetros de distância e o avião está lá jogando bomba. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu era criança, eu assistia um seriado chamado Jornada nas Estrelas. Aquele seriado antigo que tinha o Spock, né? Que fazia... Como é que era que ele fazia? Como é que era? Fazia lá um cumprimento lá. Né? Aquele orelhão, né? E ali mostra coisas que a gente achava maravilha. Nossa, hoje já existe. Né? Aquele intercomunicador que ele fazia assim, abria a tampinha. Vocês vão lembrar que teve um celular que era assim, que você fazia, ele abria assim e você falava. Acho que o cara copiou do filme. Né? Você fala hoje pelo WhatsApp com o celular com pessoas. Eu falo com meu primo no Japão. Eu falo com o missionário lá em Angola. Manda foto. Na hora, assim. Né? E eu me lembro que uma vez, num dos seriados, olha, entenda bem isso, olha só a situação da coisa. Eles chegaram num local que tinha 2 planetas. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Que tinha 2 planetas. Esses planetas estavam em guerra. Só que eles chegaram à conclusão seguinte, que esse negócio de jogar bomba, e explosão, e fogo, e não sei o quê, causava danos materiais e sofrimento. Então eles desenvolveram uma guerra diferente. Eles virtualmente simulavam um foguete sendo jogado em determinado local. Aí esse foguete, por exemplo, chegava, ou era um raio laser, né? Chegava aqui no Jardim das Palmas. Explodia, mas isso tudo virtual. Virtual. Aí o computador dizia, olha, nessa região, essa bomba explodiu tantos quarteirões e, pela densidade demográfica, matou tantas pessoas. Matou 100 pessoas. Não tinha matado ninguém, era virtual. Mas havia um acordo entre eles. Para que não causasse dor, fogo, reconstrução, gastos.
aquelas pessoas que moravam naquela região tinham que ir até um local onde elas seriam executadas. Você morreu virtualmente. Só que, para o inimigo não lançar uma bomba de verdade, a gente tem que matar tantas pessoas. Aí matava aquele número de pessoas, o outro lá contabilizava, e vice-versa. Muito bom para os ricos e poderosos, para os que mandam. Para o povão, eles tinham que ir, senão eles vinham atrás. Né? Então o povo já estava com a mente cauterizada nisso, e eles iam. Não precisava nem a polícia ir atrás. Essa região aqui, quem mora aqui, tem que ir para lá e morrer. Eles eram desintegrados. Eu vou dizer para vocês que isso não está muito longe de acontecer. Porque a guerra hoje, ela está se tornando quase que virtual. Você usa drone, usa satélite, usa um monte de coisa aí. Né? Que eles podem perfeitamente fazer isso. Inclusive, eu não assisti, mas me parece que é alguma coisa muito parecida, um filme que fizeram aí com jogos de joguinho de guerra no computador e que simulava uma guerra mundial e o sujeito, sem saber, entrou nos computadores aí dos governos e já estava simulando uma guerra e achando que era um jogo e ele estava mexendo no computador do governo lá, não sei o que aconteceu. Então, quando me perguntam, você não acredita na evolução? Eu acredito, eu vi que o ser humano evoluiu tecnologicamente. Só. Mais nada. Porque da mesma maneira que Caim matou Abel, nos dias de hoje um irmão mata outro, um filho mata o pai, o marido mata a mulher mata o marido. O ser humano, porque ele foi criado por Deus, como homem, mulher, etc., esse daí é o mesmo. Essa história de que não, porque veio do macaco, não sei o quê, então, porque... Então não devia existir mais macaco, não? Todos eles... Né? Então, eu acredito nesse tipo de evolução, uma evolução tecnológica através da inteligência. Por quê? Porque como é que o homem conseguiu chegar nesse ponto? Porque ele é uma criatura que Deus fez, não pela palavra, mas ele pegou com a própria mão, e depois de ter formado aquele bonequinho, ele chegou bem perto das narinas e soprou o bafo dele, aquilo que estava lá dentro dele. Algo que saiu dele, algo divino, e colocou dentro do homem. Por isso diz a imagem e semelhança. Essa questão intelectual, de inteligência do ser humano, é algo que vem de Deus. É algo que vem de Deus, gente. Não? Entendeu? Mas, infelizmente, entrou o mal. E aí o homem começa a desenvolver coisas para o mal. Né? Mas vamos lá. Nós vemos que Deus é a forma mais pura, plena, soberana, infinita, elevada de espírito, além de ser a origem de todas as outras formas espirituais existentes. Pois, como vimos, Deus é o Criador absoluto de todas as coisas, materiais ou espirituais. Espirituais devia ter colocado. Ele é a fonte de todo tipo de vida, em qualquer forma, seja ela conhecida por nós ou não. É o que eu estava dizendo aqui. Se existia alguma outra forma de vida que nós não viemos a conhecer, com certeza foi Deus quem fez. Viu?
foi Deus quem fez. Então, deixa eu só ver, eu fiz uma anotação aqui. É um versículo que eu já vi gente falando em velório. Se você quiser saber onde está no Eclesiastes 12, 7. O dia que vocês for fazer um velório, pode usar se quiser. Vocês estão rindo por quê? De repente vocês podem ir no velório de alguém aí, ó, e olharem, mas não tem, né? Tem aquela fulana ali, aquele irmão, ele é crente, ó, chama ele lá. Falar nisso, hoje faleceu num acidente um irmão lá da Bahia, lá de Onal, porteiro. Esqueci o nome dele, acho que era Lucas. Faleceu num acidente hoje, era parente da pastora Vitória. É aquilo que eu falo, né? A gente nunca sabe. Nunca sabe. Eclesiastes 12, 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? É isso que eu estava falando. Né? Deus pegou do pó da terra, formou o homem e colocou o espírito, algo que faz parte dele, porque ele é um ser espiritual. Né? Talvez a família não concorde muito. Eu já fiz vários velórios e eu sempre aproveito a oportunidade para alertar a pessoa que um dia vai ser ela que vai estar no lugar do defunto. O pessoal às vezes não gosta muito não, mas eu falo. Eu falo. Já falei várias vezes, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Você me garante que amanhã não é vocês, um de vocês que vai estar no lugar dele? A Bíblia fala que é melhor você estar num velório do que estar numa festa. Lá na festa você se esquece. Mas aqui você sabe o que é realmente a vida, o fim de todos nós. Aí se o sujeito é crente, né, tal, aí a gente já aproveita e fala, ó, esse aí está lá com Deus. Agora, vocês querem se encontrar com ele? Faz o que ele fez, aceita Jesus. Agora, se o sujeito não era crente, gente, o sujeito não era crente, aí eu já pego e falo, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, vocês têm que entregar a vida para Jesus. E nós vamos orar pela família. Né? E tem gente que fica esperando que a gente ore pelo morto. Fala, nós vamos orar pela família. Aí eu faço uma oração pela família. E quando eu sei que tem muita gente ali que não é evangélico, aí eu faço a oração do Pai Nosso para a família ficar satisfeita. Aí eles ficam contentes. Como se isso fosse fazer com que o defunto fosse para o céu. Entendeu? Mas a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Independente de qualquer coisa, respeitar. A gente sempre orienta, isso está na apostila de PCO, não use de emocionalismo, porque todo mundo já está, os familiares já estão suficientemente abalados e emocionados, emotivos, não precisa ficar usando emocionalismo. Se você conhece a pessoa e era um crente, quiser falar alguma coisa boa dessa pessoa, fale,
né? Deixa para falar mal depois do enterro, não no velório. Né? Ali não é o lugar para falar mal, né? Se não quiser falar bem, também não fale bem, mas também não fale mal, mas fale de Jesus. Aproveite para fazer com que as pessoas entendam que não tem como escapar. Um dia nós vamos estar ali, todos nós. E devemos estar prontos para esse momento. Devemos estar prontos. Por isso que nós estudamos a parte espiritual. Porque a parte material, a parte terrena, nós sabemos que tem fim. Eternidade só com Deus. Amém? Então, é muito importante nós entendermos, eu vou parar porque falta um pouquinho mais de 5 minutos, vamos recolher a oferta, eu não quero atrapalhar ninguém aqui. Semana que vem vamos estudar a imutabilidade, infinitude, e depois vamos para os atributos morais. Né? Você pode repetir de novo? Um cristão quando morre. Olha, biblicamente falando, não existe nada que diga assim que a gente não pode ser queimado. E eu acredito que não tenha problema nenhum, porque você queima, vira um pó, vira cinza, fica numa caixinha, guarda com o lugar, ou tem gente que vai lá, joga no rio, joga na praia, ou joga no sítio lá que o cara tem, sei lá, joga no jardim. Agora, veja bem, nesses 2000 anos de existência do cristianismo e dos santos, etc. e tal, fora os santos do Antigo Testamento que também vão ressuscitar, onde é que está o corpo deles? Já virou pó. Existem represas aqui no estado de São Paulo, que quando fizeram a represa, tinha cidades, vilas, etc., tem cemitério lá embaixo. Agora, para Deus nada é impossível. Ele pega cada grãozinho de pó do sujeito que estiver espalhado por aí e junta, faz um novo corpo, ressuscita o sujeito. Devem existir pessoas santas que vão ressuscitar, que estão em cidades que já viraram ruínas e estão lá não sei quantos metros abaixo. Você vai em Jerusalém, existem escavações, existe uma Jerusalém que está debaixo daquela. Você vê escavações aí, os caras estão escavando, não sei quantos metros para baixo, encontra uma cidade lá. Deve ter gente enterrada ali. E outra, quantos cristãos não morreram queimados, amarrados em postes lá em Roma? Não pode ser queimado? Eu particularmente, minha mulher falou que pode me queimar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, particularmente, eu não quero. Eu quero ser enterrado, porque eu quero ver o sepulcro abrir e eu sair de lá dentro. Se for terra, a terra vai ter que rachar e eu vou sair de lá dentro. Se for de cimento, vai ter que ruir tudo e eu vou sair de lá dentro. Entendeu? Agora, cada um tem os seus conceitos. Eu não vejo, biblicamente falando, não pode ser queimado, porque... não pode por quê? Não sei qual seria o argumento. Deus não vai conseguir juntar os grãozinhos de pó? Sabe? Existem muitos povos que queimam. Lá na Índia eles queimam. Antigamente os vikings queimavam, alguns índios queimam, mas por causa disso. Os pagãos comem carne, nós também comemos, e aí? Né? Come fruta, a gente também come, bebe leite. Não.
Existem coisas assim que eu acho que não compensa a gente ficar procurando, sabe? Isso daí é igual se a gente for falar na questão do paganismo. Tem igreja, tem gente aí que, eu não comemoro o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso aí era uma festa pagã ao Deus Sol, que adaptaram, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá bom. Então você não comemora o nascimento do Salvador? Você não quer comemorar? Pois eu vejo da seguinte maneira: eu não estou preocupado com Deus Sol, nem com paganismo, mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque o cara pode até não acreditar em Deus, mas chega no Natal, ele vai lembrar da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai ver na televisão, ele vai ver nas lojas. Tentaram colocar lá o tal do Papai Noel, uns duendes, umas renas e tal, e tal, e tal. Mas não adianta, quase que, com exceção de alguns países orientais, sempre vai surgir a ideia de Jesus. É difundida essa ideia, né? Aquela história, o espírito natalino, todo mundo fica bonzinho, se perdoa, dá presente, as famílias se reúnem. Bom, não é uma coisa boa? Não é uma coisa boa? Muitas vezes não é o Natal que reúne famílias que estão separadas, gente que está brigada há tanto tempo. Não é bom? Né? E aí tem outra. Você quer que eu vou na Bíblia? Eu vou. Teve festa no céu. Né? Teve festa no céu, gente. Deus mandou um anjo anunciar para os pastores, daqui a pouco uma multidão de anjos glorificando a Deus e cantando porque nasceu o Salvador. Se os anjos fizeram festa quando nasceu, a gente faz festa quando o nosso filho, quando eu, você faz, por que não vamos nos alegrar, né? Se a data está certa, está errada, não estou nem aí, estou preocupado com isso. Eu quero que se lembrem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Trouxeram presentes para Jesus. Talvez seja bom. É bom dar presente. Melhor ainda é receber. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Mas presente eu prefiro, né? Podem receber. Amém, gente? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ofertar com alegria. Agora, tem um detalhe na questão natalina que eu aviso vocês. Daí uma vez eu fiz um estudo. Porque é o seguinte. Tem alguns enfeites natalinos que nós não devemos usar. Aí, sim, eu vou dizer, olha, você quer comemorar o Natal, reunir a família, fazer um almoço, dar presente, fique à vontade. Mas lembre-se sempre da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fale na família lá reunida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu, quando tenho Natal, que se por acaso faz lá um almoço, lá e tem os meus parentes, meu irmão, meu pai, minha mãe que não são crentes, eu faço menção do Senhor Jesus, faço a oração, faço a menção do Senhor Jesus e o porquê nós estamos ali. Entendeu? Agora, tem coisas que eu não aconselho a você colocar. Por exemplo, aquela guirlanda, né, que o pessoal coloca na porta. Aquilo tem uma origem pagã. Aquilo não é uma coisa muito legal. Árvore de Natal. A árvore de Natal remonta exatamente a essa origem, onde o pessoal ia nas florestas fazerem oferendas. Você vê isso até no Antigo Testamento, nos altos, nos montes, nas árvores. Né? O pessoal ia lá, fazia os... Eu falo, não é porque eu ouvi falar. Antes de eu me converter, eu fui oferecer coisa na mata. Fui na mata, achando que eu estava fazendo coisa boa. Você está entendendo? Eu entrava na mata, né? Então, eu não aconselho. Se alguém quiser pôr por causa das crianças, porque isso, porque aquilo, não é teu. Mas ore a Deus. E tomar cuidado para não escandalizar ninguém. Né? Eu não aconselho a fazer, mas se quiser fazer. Se eu for te visitar, não precisa sair correndo para esconder a árvore, não. Nem a guirlanda. Amém? Entre outras coisas, né? Criançada gosta.
Eles veem, né? Vê na televisão, vê nas lojas, vê aqui, vê ali. Você vê coisas que não tem nada a ver com a gente. Porque eles colocam árvore, ainda pegam um chumaço de algodão imitando neve e colocam lá. Aqui, maior calorzão, verão, nem neve não tem. Tá pondo lá. E outra, né? E outra. Jesus não nasceu no inverno. Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero agradecer pela vida de todos que aqui estão, que têm ofertado, dizimado, mantido esta obra. Pela vida destes teus filhos e filhas que vieram até aqui interessados em aprender mais do Senhor. Esse aprendizado, esse conhecimento, Senhor, gera um maior temor e um maior amor, um maior respeito e muito mais honra, glória e fé para o Senhor. Que esse ensinamento a seu respeito, Senhor, venha frutificar nas nossas vidas, aumentar a nossa fé e fazer com que nós venhamos a defendê-la, Senhor, defender a nossa fé contra todos aqueles que se opõem a ela, com sabedoria e graça da sua palavra e do seu Santo Espírito. Agora, papai, nos leve em paz e em segurança, nos livrando de todo mal, dá-nos uma noite tranquila de sono, descanso e paz. Conforta o coração da pastora Vitória e dos familiares de toda a igreja ali pela perda deste irmão. Perda terrena, mas ganho no céu, pois bem sabemos que ele está contigo. Console a todos, no nome santo do Senhor Jesus, e que o restante desta semana seja na tua presença, com bênçãos, livramentos, paz, prosperidade e a tua presença em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a festividade na nossa congregação do SEASA. São 10 anos daquela congregação, glorificando o teu nome e ganhando almas. Que o Senhor te faça presente para receber toda a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre todos digam. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam, sábado, 7 horas.